Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão. Olha essa questão aqui, ó, onde eu tenho, tá, uma tabela chamada A com duas colunas, chave e a coluna valor e os seus respectivos valores. E um select onde eu desejo encontrar, tá, o valor da chave ou conjunto de chaves que vai ser mostrado de acordo com a concatenação entre tabelas e os filtros que vão ser realizados. Tem até um group by aqui também, um order by dos dados. Então vamos aqui tentar resolver. A primeira coisa é entender o seguinte. Ele coloca aqui, ó, from a, vírgula, aí ele abre um parêntese e coloca lá select AVG, que é a função de média, né? Valor as, né? É como se ele estivesse chamando como, né? O as, valor 2. Então ele vai tirar da tabela from, né? Da tabela a média da coluna valor, aqui, e vai chamar de valor 2. Essa aqui é uma segunda tabela, porque eu tenho a tabela A, que é a primeira, e depois vírgula, e uma segunda, ele bota aqui com uma subquery, uma query que vai fazer uma tabela virtual da própria tabela A. Tá? E é importante, aqui vai uma dica, não é performático você fazer a concatenação entre tabelas sem usar o join. Nesse exemplo aqui, ele coloca da seguinte forma, ó. Existem duas formas básicas de você fazer a concatenação de tabelas, né? Muita gente não sabe a diferença. Então, eu tenho lá, por exemplo, select, tá? Aí eu vou ter asterisco, from, tabela A, vírgula, tabela B. E aí o cara vai tratar lá no de fazer a concatenação, né, da tabela A.code, por exemplo, que é o código, o ID da tabela A, igual a B.code, que seria o correspondente lá na outra tabela. Isso aqui não é performático, porque o que ele está fazendo aqui? Eu não estou usando o join, eu estou ignorando o uso do join. Isso é ruim porque não vai ser utilizados os índices que podem ser utilizados. Por quê? Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é que ele vai fazer um produto cartesiano de A e B, depois eu vou fazer um e fazer a filtragem, onde uma coluna ela é correspondente à outra. Tá? Então, depois do produto cartesiano ser feito, eu vou filtrar, porque o é filtro. Então, notem aí que se eu estivesse utilizando o join aqui, por exemplo, select asterisco from a join B on, e aí fizesse a concatenação entre uma tabela e a outra, dessa forma eu estaria fazendo a concatenação dos dados e o valor que iria sair já é o valor correspondente a ser feito uso de um índice, por exemplo. Tá? E aí depois eu posso aplicar o filtro. Tá? Então eu poderia fazer aqui a junção entre a tabela A e B com o join, onde, né, aí join on o code A-code igual a B-code. Então, ia ser mostrado um resultado já com a concatenação correta. Ao passo que daquele produto que saiu, eu posso usar o para fazer uma condição especial, uma outra filtragem. E aí, não façam isso daqui, tá? Nas aplicações, em usos cotidianos, porque quando você está usando várias tabelas aqui, tá? E depois você vai tratar de fazer um aqui
e fazer a junção, na verdade você está fazendo o produto cartesiano de A, B, C e D. Se existirem milhões de registros, esses milhões de registros vão ser feitos os produtos cartesianos de todos eles. Para depois fazer uma filtragem, não é legal, né? Então, muito cuidado com isso. E é isso que ele está fazendo aqui. Tá? Eu não estou usando o join, eu estou usando essa possibilidade de colocar alinhado no front as tabelas e depois do produto cartesiano ser feito, eu fazer uma filtragem com o where. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tratar primeiro esse trecho aqui, que é a tabela virtual, né? Que é ele vai estar fazendo um AVG da coluna valor, e ele vai chamar de valor de A. Então, o que acontece? Eu tenho, vamos somar aqui, né? Para tirar a média. 1 e 2, 3, com 3, 6, com 2, 8, com 4, 12, com 6, 18, com 3, 21. Quantos registros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 7. A média é 3. Mas nota que a média que ele tirou aqui, ele chama de valor 2. Então, é como se aqui é uma outra tabela virtual. Então, eu vou aqui construir minha tabela. Essa tabela tem a coluna que se chama valor 2 e o seu resultado é só 1, 3, né? Beleza. E aí eu tenho aqui a tabela A e a tabela aqui, que ele chama virtual. Ele não colocou nenhum nome para ela aqui. Poderia colocar um alias e um nome para ela, mas ele não colocou. Eu tenho a coluna 2, valor 2, né? A coluna valor 2 e o valor 3. E aí, aqui eu tenho um produto cartesiano e depois um filtro. Aquele exemplo que eu falei lá. Eu não uso o join. Então, o produto cartesiano disso aqui vai ser essa farofa aqui, ó. Vai ser uma tabela aqui, tá? Com 3 colunas, aonde eu vou ter a coluna com chave, valor e valor 2. Não é isso? E o produto cartesiano vai ser o produto dele, todas as linhas de uma tabela com todas as linhas da outra. Então, como só tem um registro, facilitou para a gente. Eu não poderia nem perder tempo em criar esse quadro aqui. Tá? Eu poderia aqui adicionar e aqui eu teria para todas as linhas aqui, eu vou ter qual valor? 3, né? 3, 3, 3, 3, 3, 3 e 3. Perderia nem tempo. Se porventura tivesse aqui o resultado da tabela virtual fosse mais de uma coluna, aí seria interessante colocar ali rápido, né, e fazer essa combinação para saber o resultado. Tá? Mas ao passo que agora eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho um produto cartesiano, né? E eu vou fazer o filtro, né, com o E. O valor da tabela A vai ser igual ao valor 2. Então, quando eles forem verdadeiros, eu quero. Se não forem iguais, eu não quero. Então, ó, quando isso aqui é o valor 2, né, o nome da coluna, quando o valor de A for igual ao valor 2, satisfez, né? Então aqui não satisfez, não satisfez, satisfez, né? Ok. Não satisfez, não satisfez, não satisfez, e aqui satisfez, ó. 3 e 3. Tá? E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu quero agrupar por chave, tá? Então eu tenho, vamos lá, ó. Desenhar aqui, tá? Aqui as 3 colunas. O que me sobrou? 1, 3 e 3. 3, 3 e 3. Tá? Aqui chave. Aqui valor.
e valor 2. Não é isso? Eu agrupei. Agora eu quero agrupar, na verdade, o agrupamento por chave. Então, eu vou ter aqui 1 e 3. Que eu agrupei por chave, não tenho valores repetidos de 1 e de 3. Não é isso? E aí, eu já consigo selecionar a chave, né? Então, aqui, o valor de A ponto chave, eu tenho 1 e tenho 3. E aí eu posso agora ordenar. A ordenação seria 1 e 3, né? Então, esse é o resultado final da nossa sentença aqui, do nosso exemplo, tá? Então, espero que tenham entendido aí o resultado dessa farofa toda aí. Beleza? Então, bons estudos aí, fiquem com Deus. Forte abraço, boa semana também. Tchau.